como dimensionar essa bendita escada? Então, vamos lá. Vou utilizar o software Cisco. Vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele desde o começo. E aqui dentro do software, eu vou selecionar aqui estruturas hidráulicas. Ok? Então, vou selecionar estruturas hidráulicas. Perceba que eu tenho algumas opções. Bueiro, escoamento em degraus, bacia de dissipação por ressalto, bacia de dissipação em enrocamento, né? Algumas opções. Qual que eu vou selecionar? Escoamento em degraus, tá? Para calcular com a escada dissipadora. Agora, fora isso, tem várias opções aqui de tipos de escada dissipadora, que não vai dar para a gente abordar tudo nessa aula, mas para a nossa escada aqui em questão, a gente vai escolher o regime de escoamento em degraus, porque aí o software vai avaliar para nós qual que é o tipo de regime que está acontecendo na escada. Se é nipple flow, se é skimming flow, tá? Eu vou clicar aqui em OK. Beleza? Depois eu tenho aqui vazão de projeto. Vou trabalhar com a vazão de projeto aqui, que é de 2 metros cúbicos por segundo na entrada da escada. Certo? Mas de onde vem essa vazão? Bom, lembra que no mini curso nós calculamos as vazões aqui, ó, para cada PV, certo? Se você seguir com essa análise para todo o loteamento, fazer uma análise acumulativa, né, que a vazão vai se acumulando ao longo da drenagem e vai se propagando aqui pelas redes de drenagem, pode acontecer algum tipo de delay na rede de drenagem, alguma atenuação, se eu tiver algum tipo de amortecimento, mas toda essa análise acumulativa, que inclusive a gente vê também o passo a passo dentro do treinamento completo, vai chegar aqui no PV25, tá? Que é o ponto final. E essa vazão vai ser direcionada para a escada, que é de 2 metros cúbicos por segundo. Beleza. Qual que é a largura da escada? Lembra que a gente fez aquelas considerações em relação à saída da rede, largura da escada? Vou colocar aqui largura de 1 metro. Qual que é a altura do patamar? A gente também fez as considerações em relação à declividade longitudinal do terreno. Então, a altura vai ser meio metro, né? Então, aqui meio metro. E qual que é o comprimento? 5 metros. Beleza? Então, são informações aqui que a gente já basicamente esboçou no nosso projeto de acordo com as premissas que eu passei e com a topografia local. Tá? Beleza, vem aqui em calcular agora. O que ele vai fazer? Vai encher uma barrinha verde. Quando eu clicar em OK, ele vai aparecer aqui o tipo de escoamento. Ó. Escoamento skimming flow. Tá, por que ele é skimming flow? Porque, olha esse gráfico na direita. Eu tenho a minha curva laranja, que é uma limitação no meu escoamento nipple flow. Então, se esse pontinho que apareceu no gráfico desce acima da linha laranja, eu teria um escoamento nipple flow. Essa linha verde mais escura, né, meio azulada, o pontinho abaixo dessa linha verde eu teria um regime skimming flow. Tá? Entre a linha verde e a laranja eu teria um regime de transição. Cada regime, pessoal, tem uma sequência diferente a ser avaliada. Se você for perceber, ó, dentro do regime nipple flow, ainda tem uma linha preta, que é um nipple flow com ressalto parcialmente desenvolvido, ou seja, a água impacta no patamar, ela começa a formar o ressalto, já tem outro degrau. Então, ela não desenvolveu o ressalto por completo, né? Parcialmente desenvolvido. Ou a linha azul, que é o ressalto completamente desenvolvido. Então, o patamar é tão grande que a água impactou, gerou todo o ressalto, e depois do ressalto completo, teve a segunda queda. Então, perceba as nuances, né? No regime de transição, por exemplo, você não consegue calcular a escala, tá? Então, você vai ter que adotar outros caminhos ali também para você seguir com esse dimensionamento. Então, existem vários detalhes, né? Se a gente for ver aqui no ilustração, né? Aqui eu tenho o regime nipple flow, que a água impacta o patamar, pode gerar o ressalto, tá? E o regime skimming flow, que a água desce na diagonal e forma os seus vórtices, como eu mostrei na modelagem lá em 3D para vocês. Ok? Beleza, então o fato é que o meu regime aqui, ele é skimming flow, tá? Então, a primeira pergunta já respondida. Agora eu venho aqui em abrir módulo skimming flow. Aí tem os dados de entrada que eu já tinha, basicamente, aqui dentro do software. E agora eu vou inserir o desnível total, né, do meu trecho, que vai ser aqui de 3 metros, ó, do ponto A até o meu ponto B final. Então, vou ter 3 metros de desnível e vou calcular aqui agora. Mas o que ele vai calcular? Ele já não calculou o tipo de regime? Sim, já calculou que é um regime skimming flow. Só que, e aí? Né? O que você tem com isso? Né? Eu preciso ter as velocidades, preciso ter as lâminas d'água. Tá? Saber que o regime é skimming flow é um passo importante, porque a gente sabe que a gente vai ter que aplicar as equações skimming flow e tudo mais. Mas eu preciso avançar. E para avançar, eu preciso ter ali velocidade, lâmina d'água, desse escoamento. Certo? Então, pessoal, para isso, né, eu inseri aqui o desnível total e cliquei aqui em calcular. Aí ele carregou essa barrinha verde aqui para mim, que eu vou clicar agora em OK. Certo? Maravilha.
que eu faço agora, né? Eu tenho aqui uma análise já realizada pelo software. Então, olha só, eu tenho o ângulo com a horizontal. Então, 5 para meio vai dar essa inclinação de 5,7 graus. A vazão aqui unitária, porque a vazão é 2. A largura da base é 1, então 2 dividido por 1 vai dar 2 metros cúbicos por metro. A profundidade crítica, que já é um resultado também calculado pelo software, que é de 0,74 metros, ou 74 centímetros, né? E a concentração média do ar. Porque no regime Skimming Flow, a gente pode ter uma escada razoavelmente grande que possa ter uma aeração dentro da lâmina. Tá? A gente também não vai conseguir aprofundar, é um capítulo à parte, né? Mas a lâmina lisa, visivelmente lisa, pode chegar em um determinado momento que entra tanto ar nela que ela começa a ter um monte de espuma, né? E a gente tem essa concentração média do ar. Bom, mas olha só, aqui embaixo eu tenho a profundidade aerada, tá? Ou seja, qual que é a profundidade quando a lâmina estiver aerada, velocidade do escoamento aerado, profundidade final do escoamento, que é 38 centímetros, e olha só, a velocidade final do escoamento, 5,2 metros por segundo. Então, eu quero dizer o seguinte, que mesmo com toda a escada dissipadora, o que chega de velocidade aqui na saída é 5,2 metros por segundo. Ok? Tenho a energia residual, né, de 1,76 coluna d'água, e tenho a altura da parede de 77 centímetros. Aqui a gente já vê que a nossa altura está adequada, né? Se eu preciso ter 77 centímetros e eu tenho 1 metro da altura da parede, está dentro, né? Então, isso aqui pelo menos eu já sei que está coerente, tá? Ok, depois eu venho aqui em visualização. Aí eu tenho a minha lâmina crítica, minha lâmina aerada, tenho a inclinação da escada, tenho o desnível total, tenho aqui também a altura da parede, tá? Tem a relação dos patamares, ok? Depois aqui eu tenho o início, né, do escoamento aerado. Então, olha só, o início do escoamento aerado é de uns 14 metros. Com certeza eu vou ter esses 14 metros aqui, ó. Tá? Então, olha só, se eu começo aqui a escada, nesse ponto aqui, né, e jogar 14 metros aqui para baixo, onde vai dar? Mais ou menos aqui. A partir daqui, né, o meu escoamento começa a ficar aerado ao longo da escada. Tá? Então, tem essa mudança de escoamento no meio da escada ainda para a gente avaliar. Agora, risco de cavitação é zero, que é a velocidade para a cavitação aqui teria que ser na ordem de 20 metros por segundo, então estamos bem longe disso daqui. Tá? Então, olha só, dentro dos nossos resultados, a gente consegue ver que a velocidade final do escoamento ainda é bastante alta. Vai acontecer uma mudança de escoamento no meio da escada para um escoamento aerado. A altura da nossa parede está ok, né? Porque a parede está com 1 metro, e aqui eu tenho a altura requerida de 77 centímetros. A relação dos patamares de 5 para meio também está ok, porque eu não estou no regime de transição, estou no regime Skimming Flow, tá? Agora, se eu entregar essa velocidade de 5 metros por segundo direto para um terreno, o que você acha que vai acontecer aqui no final, pessoal? Coloquem aí nos comentários. O que você acha que vai acontecer com o terreno ajusante se eu desaguar essa velocidade de 5 metros por segundo direto no terreno, ou seja, depois da escada, né, em contato com o terreno? Bom, vai dar ruim, né? Vai ter erosão. Por quê? Porque o solo natural não vai suportar essa velocidade de 5,2 metros por segundo. Tá? Vai tapar o solo, a não ser que seja rocha, né? Aí beleza, aí passa na rocha lá, ela aguenta, né? Mas se for solo, seja argila, compacta, areia, silt, quer que seja, não vai suportar, vai criar um processo de erosão ali na base. Então é isso que eu comentei no começo da aula, né? Não basta a escada dissipadora. Tá? A escada dissipadora é uma etapa importante, porque a gente está controlando esse trecho de drenagem, né, de forma que estamos criando dissipações intermediárias, ok? Mas que no pé da escada nós temos ainda uma velocidade alta que, se for entregue direto para o leito natural, vai criar um buraco, vai ter uma erosão, certo?